Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana você pode acompanhar uma programação especial no sábado, às 7h30 da manhã e no domingo, às 10h30 da manhã. As matrículas para os estudantes veteranos da UFG, Universidade Federal de Catalão, UFCAT, e Universidade Federal de Jataí, UFJ, já estão abertas. O período de inscrição vai até o dia 12 de fevereiro. Para efetuar a matrícula ou trancamento do semestre, é necessário acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA. O resultado da matrícula depende do processamento das solicitações e estará previsto para o dia 18 de fevereiro. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da nossa parceria com o Instituto Federal Goiano. A jornalista Juliana Luiza já está na linha do Intercampus para trazer as novidades da instituição. Bom dia, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Isaura? Bom dia ouvintes do Intercampus. Isaura, hoje nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer no Campus Trindade nos dias 17 a 19 de março, mas as inscrições já estão abertas e vão só até essa sexta-feira, dia 7. É o segundo Seminário Interdisciplinar Educação e Trabalho Docente. Quem se interessar pode se inscrever pela internet na página do IF Goiano, que é a www.ifgoiano.edu.br. Esse evento, Isaura, é voltado para professores das redes públicas e privadas, pesquisadores e quem mais se interessar pelo tema. A edição deste ano vai tratar dos desafios da formação inicial e continuada de professores, ou seja, aprimorar os conhecimentos dos profissionais que já trabalham. Para quem não sabe, um dos objetivos do IF Goiano, previstos inclusive em lei, é a formação de professores, Isaura. Este é um grande gargalo hoje no país, já que poucas pessoas se interessam pela carreira docente, né? E, infelizmente, ela não é muito valorizada. Esse evento, então, é uma oportunidade de atualização desses profissionais. Na programação do seminário estão previstas palestras com doutores da área. Já estão confirmadas, por exemplo, as presenças da professora do Instituto Federal de Goiás e da PUC Goiás, Joana Peixoto, que vai falar sobre tecnologia e educação, e do docente José Carlos Libânio, que também é da PUC Goiás, e vai falar sobre essa formação inicial e continuada da qual eu já falei. E além das palestras, o evento vai ter ainda apresentação de trabalhos científicos no formato de comunicações científicas e relatos de experiência. As regras para submissão estão previstas em um documento no site do evento. Vale lembrar que esses trabalhos que forem aprovados vão depois compor uma publicação, o que é interessante para quem está precisando melhorar o currículo Lattes, né? Então, só para repassar aos ouvintes, Isaura, o segundo Seminário Interdisciplinar Educação e Trabalho Docente está com inscrições abertas até sexta-feira agora, dia 7. O evento vai ocorrer em março no Campus Trindade. Interessados podem se inscrever como ouvintes e também para apresentar trabalhos. As inscrições são pela internet, no nosso site, que é o www.ifgoiano.edu.br. Esse seminário é uma realização da especialização Lato Sensu em Educação e Trabalho Docente dessa unidade. E mais informações podem ser conferidas, além do site, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Com vocês aí no estúdio, Isaura. Tá ótimo, Juliana. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Intercampus e até a semana que vem. Uma ótima quarta para você, para todos aí, até semana que vem. Até. O Intercampus volta já. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música e movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Conheça o trabalho de importantes artistas da nossa música no programa Escala Brasileira. 1 hora com entrevistas e o melhor da música nacional. Produção Rádio Senado de Brasília, na Universitária, toda quinta-feira, às 4 da tarde e domingo, às 8 da noite.
Voltamos a apresentar Intercampus. As inscrições do primeiro semestre de 2020 para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES estão abertas a partir de hoje e seguem até o dia 12 de fevereiro. O programa oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de faculdades particulares. Nós temos mais detalhes na reportagem. Vamos ouvir. A partir desta quarta-feira estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Como acontece desde a edição de 2018, os estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa vão ter prioridade para receber o financiamento do curso superior em faculdades particulares sem o pagamento de juros. Nesse caso, o financiamento vai ser feito pela Caixa Econômica Federal. Os candidatos vão disputar 70 mil vagas nessa modalidade. Já os estudantes que têm renda familiar per capita de até 5 salários mínimos vão ter acesso ao PFIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Nesse caso, o empréstimo vai ser feito por bancos privados e os juros variam de banco para banco. O estudante que tiver fiador tem mais chances de conseguir o financiamento. Nessa modalidade de empréstimo, o número de vagas também é definido pela instituição financeira. Tanto para o FIES quanto para o PFIES, os recursos do financiamento vêm do Fundo Garantidor do FIES. Podem se inscrever candidatos que tenham feito o Enem a partir da edição de 2010, alcançado média de 450 pontos e não tenha tirado 0 na redação. As inscrições vão até o dia 12 de fevereiro e devem ser feitas pelo site fies.mec.gov.br. Os resultados da seleção começam a ser divulgados no dia 26 de fevereiro. O financiamento começa a ser cobrado do estudante a partir do primeiro mês após a conclusão do curso. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás desenvolve trabalho relevante na área de oftalmologia no estado, tanto no atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, quanto na formação de novos profissionais. Para nos contar mais sobre o CEROF e o UFG, nós convidamos seu coordenador, o professor Marcos Ávila, da Faculdade de Medicina. Ele conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira. Todos os anos, o CEROF, o Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás, realiza cerca de 70 mil atendimentos. Identificado pelo trabalho de excelência que realiza na área oftalmológica, pessoas de todo o país vêm em busca de soluções para seus problemas de visão. Para a gente saber mais sobre o CEROF e o trabalho que este importante órgão da Universidade Federal de Goiás realiza, a gente conversa agora com seu diretor, o professor Marcos Pereira Ávila. Ele é da Faculdade de Medicina da UFG. Olá, professor Marcos, obrigada por falar com a gente. Prazer falar com vocês. Então, professor, o senhor foi o idealizador, fundador aí do Centro de Referência em Oftalmologia, o CEROF, que, como o próprio nome diz, é uma unidade de referência aí no diagnóstico e tratamento dos males que afetam a visão. Nesses 20 anos de existência do CEROF, ele tem cumprido aí o objetivo para o qual o senhor pensou, para o qual ele foi criado, professor? Acho que, sem dúvida, o CEROF passou a ser referência na região centro-oeste do Brasil e passou a também ser referência para várias ações que hoje são implementadas no Brasil todo. A essência do CEROF é, hoje e sempre foi, o tratamento das doenças que causam a cegueira, o combate à cegueira, principalmente nas doenças que causam cegueira irreversível. E nesse contexto, nós já atendemos, nesses 20 anos, uma quantidade muito grande de pacientes do estado de Goiás, de estados vizinhos, campanhas à distância longa aqui de Goiás, como, por exemplo, cirurgias de catarata no Amapá. Enfim, o CEROF hoje é tido e havido no meio acadêmico brasileiro, no meio da oftalmologia brasileira, como um dos principais órgãos de fomento do ensino, da pesquisa e da assistência de qualidade aos pacientes do SUS. E aí, né, professor, a gente tem que pensar que ele faz esse atendimento às pessoas e ele forma profissionais, né, o que também é um lado muito positivo, né? Você tem uma ideia, nós já temos hoje ex-alunos médicos graduados que passaram conosco na residência ou no fellow. O que é o fellow? O fellow é uma subespecialização após a residência, como, por exemplo, a subespecialização em retina, em glaucoma, em estrabismo, em oftalmologia, ou em oftalmologia pediátrica, enfim, são especialidades córnea que a gente forma esses médicos. E, além desses subespecialistas, nós temos também pessoal que já esteve aqui conosco
dentro do programa de pós-graduação de Ciências da Saúde, que fizeram as teses deles aqui a nível de mestrado e a nível de doutorado. Então, é uma quantidade muito grande de médicos espalhados pelo Brasil inteiro, em alguns, inclusive, na América do Sul, médicos que já vieram aqui passar conosco para algum estágio específico, vindos da Europa, vindos dos Estados Unidos. Então, é um centro de formação hoje dos mais qualificados do Brasil e da América do Sul. Professor, e como é que as pessoas podem ter acesso a todo esse arcabouço oferecido aí pelo Serof, né? Eu digo, no caso, o paciente. Nós não atendemos convênios, nós não atendemos pacientes particulares, obviamente, e nós atendemos exclusivamente pacientes do SUS. Toda a rede municipal de saúde acessa diretamente a agenda do Serof, e os pacientes do SUS são agendados para serem atendidos aqui no Serof. Então, é uma engrenagem de referência e contra-referência de pacientes que vêm do SUS e são atendidos aqui no Serof. E não só por uma consulta geral, como também de todas as subespecialidades da oftalmologia, como as que eu já citei para você: retina, glaucoma, córnea, catarata, o grande problema da catarata, transplante de córnea, que a gente faz aqui no Serof, e tem um grande expertise em transplante de córnea. Temos, inclusive, o nosso próprio banco de olhos para captação de córneas, que essas córneas são disponibilizadas para a central de transplante, e a central de transplante distribui as córneas no estado de Goiás. Então quer dizer que o Serof também atua na captação de córneas, professor? Nós atuamos fortemente na captação de córneas, nós somos um dos responsáveis, aí existem outros, responsáveis pela diminuição e pelo que a gente chama de zerar a fila de transplante de córnea no estado de Goiás. Professor, e agora, né, recentemente, o Serof, numa reunião do Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás, né, ele passou a ser denominado como um órgão suplementar. O que isso muda? Isso vai beneficiar, vai possibilitar a ampliação desse atendimento? É um sentimento comum de que a oftalmologia tem uma dinâmica própria. A dinâmica própria porque o volume de pacientes que são atendidos é muito grande. Você vê que nós atendemos crianças recém-nascidas até idosos em todas as faixas etárias. Atendemos homens e mulheres, que os problemas dos olhos acometem igualmente os dois sexos. E é uma demanda muito grande, porque tem algumas especialidades que você nunca vai precisar consultar ou ter uma consulta específica, mas a oftalmologia não. A oftalmologia você vai precisar. Para a criança na idade pré-escolar, precisa ser consultada para ver se ela não tem dificuldade visual que vai atrapalhar no estudo, no desenvolvimento estudantil. O paciente, por volta dos 40 anos, obrigatoriamente ele tem que consultar, porque ele vai precisar de visão para perto, ele vai ficar preso, com vista cansada. E o idoso, as doenças dos olhos acometem muitos idosos. E aí te dou o exemplo da catarata, do glaucoma, da degeneração de macula. Então, quer dizer, é uma especialidade que obrigatoriamente a pessoa tem que passar por ela. Então, é uma especialidade de alto fluxo, uma quantidade enorme de cirurgias. Para você ter uma ideia, a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo. E isso, desse contexto de um hospital de especialidade, foi que influenciou aqui os professores, influenciou toda a direção do Serof, até o próprio diretor do Hospital das Clínicas, professor Zé Garcia, também entende que nós temos que seguir nesse projeto de aumentar o acesso das pessoas aos cuidados da saúde ocular aqui no Serof. Então, por isso, com a estrutura que a gente tem, mais de 3 mil metros de área construída, uma quantidade enorme de aparelhos que foram adquiridos ao longo dos anos, uma quantidade enorme de médicos que trabalham e prestam serviço. Então, mais que nunca, a gente ter uma certa autonomia administrativa ligada diretamente à reitoria, para que a gente possa dar vazão a toda essa necessidade do contexto da oftalmologia. Então, esse movimento dentro aqui da Faculdade de Medicina, dentro do próprio Serof, dentro do Departamento de Cirurgia, culminou com a separação do Serof como um órgão suplementar ligado à reitoria. E o Conselho Universitário, por unanimidade, votaram para que o Serof se tornasse um órgão suplementar. E a gente está muito feliz
e motivado com isso, disposto a seguir nesse caminho. Professor, por tudo isso que o senhor está falando, né, eu fico imaginando, né, as doenças da visão, a doença nos olhos é muito mais comum do que a gente imagina e precisaria de receber muito mais atenção, né, das pessoas e do próprio sistema de saúde, né? Sem dúvida, eu acho que é isso mesmo. Você tem uma ideia, os governos que se sucederam nos últimos anos têm também um cuidado com isso, nós temos que reconhecer, porque o cuidado com a visão é imprescindível, né? Você vê a quantidade de pessoas que estão cegas por catarata, que podem ser revertidas, operar e voltar a enxergar, e os que não podem, né? Esses que tiveram cegueira pelo glaucoma, por exemplo, é uma tristeza muito grande. Então, os governos têm, sim, empenhado em dedicar um capítulo especial da saúde pública para a oftalmologia. Isso nós temos que reconhecer. Para quem está nos ouvindo, né, professor, que dicas a gente poderia dar, assim, em relação à saúde ocular? Então, são tantas, né? Por exemplo, testar a sua visão, ir ao médico oftalmologista. Se você tem alguém na família que tem glaucoma, por favor, vá ao oftalmologista para ver. Se você tem diabetes, ou alguém da sua família, no Brasil hoje são 14 milhões de diabéticos, tem que ir ao oftalmologista para ver se não está correndo risco de perder a visão. Enfim, não coçar os olhos é prejudicial para o próprio olho, e ficar de vez em quando fazendo teste, né? Tampa um olho, tampa o outro. Principalmente se você tem mais de 40 anos e ver se está enxergando, independente com os dois olhos. Cuidar dos olhos, né, professor? Porque perder a visão não é brincadeira não, né? Ana, tem um trabalho fantástico que mostra um índice chamado QALY, que é um anos de vida com qualidade de vida, com qualidade. E tem várias doenças que diminuem a qualidade de vida à medida que a doença chega. E você sabe qual é a doença que tem um índice QALY mais negativo quando a pessoa é acometida por essa doença? Deve ser a visão, né, professor? É a visão. As crianças que ficam cegas e que vão ter a vida toda pela frente, esse é um sofrimento muito grande, né? Então... E muitas vezes, né, professora, as doenças dos olhos, elas são silenciosas, né? Então, por isso essa necessidade também, né, de procurar assistência mesmo sem nenhum sintoma, né? Isso, eu acho que é fundamental. São as que a gente gosta de dizer, são as faixas etárias mais suscetíveis. Acho que a criança na idade pré-escolar tem que vir ao oftalmo para ver se tem algum problema. Passou por aí, está enxergando bem dos dois olhos, não precisa de óculos, acho que pode seguir um caminho sem consultar o oftalmologista. E aí, por volta de 38, 40 anos, aí obrigatoriamente tem que ir ao oftalmologista. E após 60 anos, é necessário pelo menos uma consulta a cada 2 anos, porque os problemas chegam mesmo com a idade, nós mesmos, os problemas precisam ser tratados e corrigidos. Então, eu acho que a pessoa tem que estar consciente realmente da necessidade do exame com o oftalmologista. Tá certo. Professor Marcos Pereira Ávila, muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e sucesso aí, né, nas próximas empreitadas. Se Deus quiser, estamos aqui à disposição. Se precisarem de qualquer situação, será aqui à disposição para lhes apoiar. Muito obrigada, professor. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Nós conversamos com o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, o professor Marcos Pereira Ávila. Ele é diretor do CEROF, o Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás. O Intercampus volta já. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, às 8 da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Som Temporâneo. Conheça as novas caras da música brasileira no Som Temporâneo. As novidades da música contemporânea do Brasil são apresentadas nas ondas da Universitária por Guilherme Michelucci. Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que você ouve aqui toda quarta às 4 da tarde e domingo às 7 da noite. Som Temporâneo.
Estamos apresentando Intercampus. O Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás oferece diversas opções de turmas e horários a quem deseja estudar uma língua estrangeira. Em turmas pela manhã, à tarde, à noite e aos sábados, os interessados podem aprender inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. O calendário de matrículas, datas de exame de nível e as turmas e horários disponíveis já foram publicados. Para sabermos mais sobre o Centro de Línguas da UFG, nós convidamos seu fundador, o professor Alexandre de Araújo Badim. Ele conversou com a jornalista Maria Cristina Furtado. Vamos ouvir. Olá, professor. Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, ouvintes. Professor, o Inglês Nível 1 é o curso mais concorrido do Centro de Línguas, por isso o sorteio? Como que funciona esse sorteio das vagas? Sim, Maria Cristina, correto. O inglês do nível 1 ainda tem sido o curso de maior procura nesses anos todos de criação de centros de línguas. E devido a essa grande demanda que provocava filas muito grandes há alguns anos, nós resolvemos fazer um sorteio online para a matrícula do inglês 1, para evitar essas filas. E isso já está ocorrendo há alguns anos, como eu disse. Mas isso é uma ressalva, isso apenas para o inglês 1. Todos os outros níveis e todas as outras línguas, essa matrícula corre de acordo com o cronograma previsto. O interessado, que já tem algum conhecimento prévio do idioma e que deseja continuar o estudo no Centro de Línguas, ele pode fazer exame de nível? Como que ele deve proceder? Sim, nós trabalhamos com exames de nível. O candidato entra na nossa página eletrônica e busca o nível que ele acredita ser o seu. E ali ele faz a sua inscrição. Essa inscrição, como está explicitada na nossa página, pode ser feita na Secretaria do Centro de Línguas, pessoalmente, com formulário, ou um formulário na nossa página eletrônica. E isso obedece um dia e hora determinados, segundo o cronograma. O candidato que faz, a partir disso, depois de sua inscrição, no dia do exame, ele é avaliado por professores da área desejada, via exames escrito e oral. E aí ele é colocado no exame para o qual ele foi avaliado, e depois segue a matrícula, o processo normal de matrícula. O estudante do Centro de Línguas paga alguma taxa ou mensalidade? Existe variação de valores entre um idioma para outro? Como que funciona, professor? O Centro de Línguas funciona com uma taxa semestral. É uma taxa única paga no momento da inscrição do candidato, da matrícula. Esses valores não alteram de idioma para idioma. São todos os mesmos valores. Porém, os valores seguem uma tabela que varia em 3 categorias. Os alunos da comunidade universitária, da comunidade UFG, pagam uma taxa única de R$ 390. Os alunos da comunidade externa pagam a taxa única de R$ 485. E os alunos da faculdade de letras, alunos e funcionários da faculdade de letras, pagam uma taxa única de R$ 245. Agora, essa taxa única é paga no instante. Pode ser em dinheiro, porque ele recebe um boleto para ir ao banco, ele pode usar um cartão de débito ou de crédito, mas não é parcelado. E ele assim paga o semestre, não existe mensalidade. E lembrando que todos os idiomas possuem o mesmo valor. Uma ressalva, se o aluno for fazer uma segunda língua, ele tem 10% de desconto. E também há descontos previstos para quem tem parente em primeiro grau, tendo desconto progressivo, Se tem um parente, 5%, segundo parente, 10%, segue uma tabela. E, professor, como que é feita a tabela de horários das turmas? Tem relação com a demanda? Não necessariamente. Apesar de estarmos sempre prestando atenção às demandas dos cursos e horários da comunidade universitária. Mas essa tabela é construída a partir das turmas do semestre anterior. Uma vez fechado o semestre letivo, confeccionamos a nova oferta de turmas para o semestre seguinte. É baseado sempre na experiência anterior dos cursos. Professora, a UFG também oferece o curso de mandarim, O senhor poderia falar um pouco sobre esse curso para quem estiver interessado em fazer esse outro idioma? O curso de mandarim foi oferecido via Centro de Línguas nos últimos 2 anos. Existia uma demanda crescente pelo mandarim e já existia um flerte com o Instituto Confúcio na China de oferta desses cursos, igual acontece em algumas outras federais pelo país, no Nordeste, no Sudeste e no Sul. Este convênio foi de fato fechado entre a UFG
e o Instituto Confúcio em 2019, com 2 idas do reitor e do diretor da Direção de Relações Internacionais à China, e a gente continua justamente porque esse convênio foi firmado. Só que agora o mandarim não será oferecido no Centro de Línguas da Faculdade de Letras. Ele será oferecido diretamente pelo Instituto Confúcio nessa parceria, nesse convênio assinado com a UFG. O Instituto Confúcio tem uma sede na Faculdade de Letras com seu próprio escritório, mas ainda está em obras. Então, para este primeiro semestre, o Mandarim 1, apenas também as turmas de Mandarim 1, haverá um sorteio online que usará a plataforma do Centro de Línguas, mas nos dias que serão divulgados em breve, porque acontece após os idiomas regulares do Centro de Línguas. Todos os outros níveis de Mandarim acontecerão as matrículas na DRI, na própria reitoria, na Diretoria de Relações Internacionais. A equipe da DRI é que fará a matrícula dos interessados em Mandarim. E os cursos são oferecidos na Faculdade de Letras também, com salas apropriadas para eles. Bom, professor, o Centro de Línguas da UFG é uma iniciativa que já existe há bastante tempo e oferece de forma acessível a oportunidade da comunidade aprender novos idiomas. O senhor poderia contar ao nosso ouvinte um pouco dessa história? Sim, é uma história longa já, é uma história de sucesso, né? O Centro de Línguas foi criado em 1994, porque havia naquela época, em meados dos anos 90, uma solicitação por cursos de língua portuguesa e de línguas estrangeiras à Faculdade de Letras, que recebia das demais unidades da UFG. E como não tínhamos um quadro de pessoal suficiente para atender essas solicitações, a Faculdade de Letras optou pelo oferecimento de cursos semestrais que fossem adaptados a essas necessidades da comunidade universitária e da comunidade externa. E também lembrando que nos anos 90, com a informática e a internet se tornando mais acessíveis, aumentou muito a necessidade de saber línguas estrangeiras para poder fazer a leitura dessas páginas no exterior, além da profusão de ofertas, de oportunidades de intercâmbios no exterior. E aí, então, criamos em 94, e essa criação do Centro de Línguas vem sendo assinalada pelos números, pelas cifras de alunos que o Centro de Línguas tem. Para vocês terem uma ideia, em 95, o Centro de Línguas tinha 175 alunos matriculados em seus cursos, e isso foi aumentando progressivamente, até que agora, no primeiro semestre do ano passado, de 2019, nós tínhamos 3.320 alunos e fechamos o segundo semestre de 2019 com 3.400 alunos. Eu acho que esses números atestam o sucesso do projeto, não é? Que vem atendendo com ofertas de variados cursos em épocas diferentes, tanto para a comunidade interna como comunidade externa, a UFG. O Centro de Línguas, ele também é um espaço de formação de professores? Sim, a proposta e a alma do projeto é essa. Ele é um projeto de extensão, mas ele funciona como centro de formação dos nossos alunos que estão fazendo licenciatura, tanto em português, como inglês, espanhol, francês e italiano. Então, os nossos alunos são selecionados via um concurso interno, passam por cursos de formação, de capacitação. Esses alunos vão para a sala de aula depois de aprovados nesses cursos e são observados e acompanhados sempre por algum supervisor da área da Faculdade de Letras, algum professor da graduação e da pós-graduação. Então, ele funciona assim, como um centro de pesquisa, desenvolvemos várias pesquisas em níveis de especialização, mestrado e doutorado dentro do Centro de Línguas, e experiência prática desse aluno aprendendo, fazendo, né, sob a nossa supervisão. Bom, conversamos com o coordenador do Centro de Línguas da UFG, professor Alexandre de Araújo Badim. Ele falou sobre a abertura das matrículas para os interessados em fazer os cursos de idiomas oferecidos pelo centro. Obrigada pela sua participação, professor, e até uma próxima. Eu que agradeço. Espero vê-los por lá. Grande abraço. E mais uma informação, para quem deseja participar do exame de nível, as provas serão aplicadas na quinta e sexta-feira, porque o prazo de inscrição termina hoje. Já os alunos veteranos deverão fazer matrícula entre os dias 10 e 12 de fevereiro. Alunos novatos farão matrícula nos dias 13 e 14 de fevereiro. As pessoas que se inscreveram para participar do sorteio para a turma de Inglês 1 já podem conferir o resultado, que foi divulgado na última segunda-feira, dia 3. Além do inglês para iniciantes e vários outros níveis, o Centro de Línguas da UFG também tem turmas específicas de inglês instrumental e para maiores de 60 anos. Mais informações, os interessados podem conferir no site cl.ufg.br. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Murilo Cavalcante.
Obrigada pela audiência e até amanhã.